Imagine caminhar pelos corredores movimentados da B3, a Bolsa de Valores brasileira, e perceber um fenômeno que desafia a lógica tradicional das grandes fortunas e dos investimentos restritos. No centro desse redemoinho, encontramos o VGHF11, um fundo de investimento imobiliário que se tornou o queridinho de centenas de milhares de brasileiros. Sua popularidade não nasceu apenas de seus resultados consistentes, mas de uma barreira de entrada quase simbólica, o famoso preço de base 10. No entanto, enquanto muitos olham para o valor da cota como se fosse meramente o preço de um lanche rápido na padaria, existe um enigma silencioso que paira sobre este gigante no ano de 2026. Por que um ativo tão acessível carrega riscos que muitos investidores de primeira viagem sequer conseguem enxergar? A resposta para essa pergunta não reside apenas no preço que você paga ao clicar no botão de compra, mas no valor real e na complexidade técnica daquilo que a gestão da Valora Investimentos coloca dentro dessa engrenagem financeira. A psicologia por trás de uma cota que custa pouco mais de R$ 10 é extremamente poderosa e atua diretamente no comportamento das massas. Ela cria uma ilusão de abundância, onde o pequeno investidor sente que pode acumular milhares de unidades com um esforço financeiro relativamente baixo. No entanto, o verdadeiro desafio estratégico em 2026 reside no valor patrimonial. Existe uma dança constante e muitas vezes perigosa entre o que o fundo realmente vale, baseado em seus ativos, e o preço pelo qual ele é negociado no mercado secundário. Quando a euforia toma conta do varejo, o ágio pode se tornar uma armadilha invisível, fazendo com que o novato pague muito caro por algo que tem um lastro patrimonial menor. É essa liquidez extrema, alimentada pela facilidade de compra, que transforma o VGHF11 em um campo de batalha fascinante entre a percepção emocional de valor e a realidade fria dos números. Para compreender onde estamos posicionados em 2026, precisamos olhar pelo retrovisor e recordar a trajetória singular da Valora Investimentos. O VGHF11 não foi planejado para ser apenas mais um fundo de papel comum entre tantos outros no mercado. Ele foi concebido sob a alma e a estrutura de um hedge fund imobiliário multi-estratégia. Isso significa que sua natureza é intrinsecamente camaleônica. Ao contrário de fundos rígidos que se limitam a comprar dívidas imobiliárias e esperar pacientemente pelo vencimento, o VGHF11 foi desenhado para ser ágil e oportunista. Sua tese original rompeu a monotonia do setor ao misturar certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, com FIRDCs, cotas de outros fundos imobiliários e até projetos de equity, onde o fundo assume o papel de sócio direto em empreendimentos. Essa composição híbrida é o que permite à sua gestão navegar por mares calmos e tempestades econômicas com a mesma desenvoltura técnica. Agora, ao observarmos o Brasil de 2026, o cenário macroeconômico nos apresenta um tabuleiro de xadrez complexo. Após anos de batalhas intensas contra a inflação e ciclos voláteis da taxa Selic, o país se encontra em um momento de aparente estabilização. Mas essa estabilidade pode ser enganosa para quem depende de renda passiva mensal. Com os juros em um patamar diferente do que vimos no início da década, a capacidade do fundo de gerar dividendos gordos é testada diariamente pela eficiência de sua alocação. O investidor de 2026 não está mais preocupado apenas com o rendimento nominal estampado na tela, mas sim com a manutenção real do seu poder de compra em um mundo que ainda sente as cicatrizes dos ciclos de inflação alta. É aqui que o VGHF11 precisa demonstrar sua resiliência, provando que sua estrutura diversificada consegue capturar ganhos tanto na renda fixa imobiliária quanto na valorização dos ativos físicos.
Um fato pouco conhecido e que muitas vezes passa despercebido pelo investidor de varejo é a agilidade quase invisível com que a gestão gira sua carteira. Enquanto o cotista médio observa apenas o extrato mensal de seus dividendos, a equipe da Valora está operando intensamente nos bastidores e vendendo posições em outros fundos no momento exato de pico e recompondo o caixa para aproveitar novas oportunidades de mercado. Esse ganho de capital estratégico é o alfa escondido, o tempero que diferencia um fundo comum de um protagonista do mercado. Em 2026, essa estratégia de giro de ativos torna-se ainda mais vital, pois a margem para erros diminuiu drasticamente e a eficiência operacional passou a ser o grande divisor de águas entre o sucesso e a estagnação patrimonial. Essa jornada pelo universo do VGHF11 está apenas começando, e entender essas nuances profundas é o primeiro passo fundamental para quem busca a soberania financeira de longo prazo. Antes de prosseguirmos para a análise detalhada dos ativos que compõem este gigante, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. E é fascinante perceber como o interesse pelo mercado imobiliário une pessoas de diferentes regiões do país em busca de um futuro financeiro mais seguro. A conexão entre o fundo e o espectador vai muito além dos gráficos de rentabilidade. Ela toca diretamente no desejo humano de construir um patrimônio sólido. Em 2026, o VGHF11 não é apenas um código de 4 letras e 2 números no seu computador. Ele é o reflexo de uma mudança cultural profunda no investidor brasileiro, que deixou de ser um poupador passivo para se tornar um estrategista consciente do próprio destino. Contudo, o brilho das cotas acessíveis não deve jamais cegar o investidor para os riscos sistêmicos que o setor enfrenta, pois a capacidade de discernir entre preço e valor real é o que definirá quem sairá vitorioso nesta maratona financeira que atravessa a década. Para mergulharmos profundamente na anatomia deste gigante em 2026, precisamos primeiro desvendar o que muitos analistas chamam de a caixa preta do portfólio. No cerne da operação do VGHF11, encontramos uma estrutura sofisticada de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. No entanto, em 2026, o diferencial não é apenas possuir esses títulos, mas sim o equilíbrio cirúrgico entre os perfis High Yield e High Grade. A gestão da Valora Investimentos compreendeu que, para entregar rentabilidade superior em um mercado maduro, era necessário assumir riscos calculados em operações de maior retorno, mas sempre ancoradas por uma base sólida de ativos de alta qualidade creditícia. Essa dualidade permite que o fundo capture taxas de juros atraentes sem expor o patrimônio do cotista a riscos desproporcionais, nele criando uma linha de defesa que se provou vital durante os períodos de turbulência que antecederam este ano. Mas a verdadeira assinatura do VGHF11 e o que o torna um hedge fund de fato é a sua arrojada estratégia de equity imobiliário. Enquanto muitos fundos se limitam a ser meros credores, o VGHF11 utiliza sua expertise para se tornar sócio de projetos de incorporação. Em 2026, essa parcela de participação societária é a principal responsável por gerar o chamado alfa, aquele retorno que supera significativamente a média do mercado. Ao participar do lucro direto da venda de unidades residenciais ou comerciais, o fundo consegue turbinar sua valorização patrimonial. Para o investidor, isso significa que ele não está apenas recebendo juros de uma dívida, mas está efetivamente lucrando com o crescimento físico das cidades brasileiras. E essa capacidade de transformar tijolo em lucro líquido é o que sustenta a tese de crescimento do fundo no longo prazo, transformando-o em um veículo de investimento muito mais completo do que um simples fundo de papel.
Ao olharmos para o peso da inflação na carteira, percebemos como a proteção do poder de compra foi desenhada milimetricamente. Em um cenário de estabilização econômica previsto para meados da década de 20, a parcela da carteira indexada ao IPCA atua como um escudo indispensável. O investidor de 2026 entende que a inflação persistente do passado exige ativos que não apenas rendam, mas que se corrijam. O VGHF11 consegue equilibrar essa proteção com a rentabilidade oferecida pelo CDI, criando uma simbiose onde o cotista ganha tanto na alta dos juros quanto na proteção contra o aumento de preços. E essa resiliência é o que mantém o fundo atraente mesmo quando o cenário macroeconômico apresenta ventos contrários, garantindo que o rendimento real, aquele que sobra após descontar a inflação, permaneça em patamares competitivos e satisfatórios para o planejamento financeiro. A dinâmica de dividendos em 2026 também reflete a adaptação do fundo às novas realidades tributárias e regulatórias. Com as discussões sobre a tributação de dividendos de FIIs possivelmente consolidadas nesta época, a sustentabilidade do payout tornou-se o novo norte para a gestão. O VGHF11 utiliza sua natureza híbrida para diversificar as fontes de renda, não dependendo exclusivamente de uma única classe de ativo para honrar suas distribuições mensais. O histórico de dividendos do fundo em 2026 demonstra uma consistência admirável, a fruto de uma gestão de caixa eficiente que sabe o momento exato de realizar lucros acumulados para suavizar as oscilações de rendimento. Essa previsibilidade é um bálsamo para o investidor de varejo, que utiliza esses recursos para pagar contas ou, de forma mais inteligente, para reinvestir e acelerar o efeito dos juros compostos em sua jornada de acumulação de riqueza pessoal. No entanto, nenhuma estratégia de investimento está isenta de perigos, e é na análise de crédito e na gestão de inadimplência que a Valora mostra sua verdadeira força. Em 2026, o monitoramento dos devedores dentro da carteira do VGHF11 é feito com um rigor tecnológico sem precedentes. A gestão lida com períodos de estresse de crédito no setor de incorporação através de garantias reais sólidas e uma seleção criteriosa de parceiros. Quando uma empresa devedora enfrenta dificuldades, o fundo possui mecanismos estruturados para intervir ou liquidar garantias, protegendo o capital do investidor. Esse controle de danos é o que evita que crises pontuais se transformem em perdas permanentes. A confiança que o mercado deposita no fundo advém dessa capacidade de gerir o risco de forma transparente e profissional, transformando incertezas em probabilidades controladas. Finalmente, ao posicionarmos o VGHF11 em relação aos seus pares diretos no mercado de 2026, percebemos que a diversificação interna atua como um colchão de segurança insuperável. A inclusão de FIDCs e cotas de outros fundos permite que a gestão explore janelas de oportunidade em diferentes nichos do mercado, sem precisar alterar a estrutura principal do fundo. O fator gestão, personificado na experiência da Valora em ativos de crédito estruturado, floresce com vigor em 2026. Decisões estratégicas de alocação tomadas anos antes agora rendem frutos consistentes. O investidor que acompanha essa evolução percebe que o VGHF11 deixou de ser apenas um experimento de base 10 para se tornar uma instituição resiliente, capaz de oferecer segurança em uma economia brasileira que, embora mais estável, nunca deixa de ser desafiadora para quem ignora a importância de uma análise técnica profunda sobre os ativos subjacentes. Em 2026, a maturidade alcançada pelo VGHF11 coloca o investidor diante de uma observação crítica e necessária sobre a relação entre o preço de mercado
e o valor patrimonial, o famoso indicador P/VP. Nesse cenário futuro, e o investidor de valor compreende que o otimismo desenfreado do mercado secundário pode inflar o preço da cota, criando um ágio que exige cautela redobrada. Estar disposto a pagar significativamente mais do que o fundo efetivamente vale em termos de ativos líquidos pode sinalizar uma confiança inabalável na competência da gestão da Valora Investimentos, mas também representa um risco matemático de redução na rentabilidade real esperada para os próximos ciclos. Por outro lado, momentos de deságio em 2026 são vistos como verdadeiras janelas de oportunidade estratégica para o investidor atento. Aqueles que analisam friamente os fundamentos percebem que o valor real dos ativos subjacentes, como os certificados de recebíveis imobiliários e as participações diretas em projetos de incorporação urbana, permanece robusto, independentemente das oscilações temporárias de humor e volatilidade da B3. Essa análise técnica e emocionalmente desapegada é o que diferencia o investidor resiliente daquele que apenas segue a manada sem questionar os preços de tela. Ao confrontarmos o custo de oportunidade em 2026, o cenário econômico exige uma comparação direta e honesta com os títulos públicos federais, especialmente o Tesouro Direto. Em um ambiente onde as taxas de juros buscam um novo ponto de equilíbrio após anos de instabilidade, o rendimento oferecido pelo VGHF11 precisa ser pesado contra a segurança absoluta oferecida pelo governo brasileiro. A pergunta que ecoa nas mesas de análise não é apenas qual ativo entrega o maior número nominal na conta, mas qual deles oferece o melhor prêmio pelo risco efetivamente assumido. E o fundo imobiliário apresenta o dinamismo inerente ao setor privado e a vantagem competitiva da isenção tributária sobre os dividendos distribuídos, um pilar que continua sendo o grande atrativo da renda variável para o cidadão brasileiro que busca liberdade financeira. Contudo, é fundamental reconhecer os riscos de cauda que espreitam no horizonte de 2026. Eventos improváveis, como uma crise sistêmica de liquidez no setor imobiliário global ou uma vacância física indireta nos projetos de participação societária que não atingiram a maturação esperada, são as sombras inevitáveis que acompanham qualquer tese otimista. A gestão precisa estar em estado de vigilância constante, pois o impacto de um devedor de grande porte enfrentando dificuldades financeiras pode reverberar em toda a complexa cadeia de pagamentos estruturada do fundo. O perfil do investidor para o VGHF11 em 2026 torna-se, então, o grande divisor de águas entre o sucesso e a frustração. Para quem busca renda imediata e uma previsibilidade de caixa para custear o estilo de vida ou complementar a aposentadoria, o fundo mantém sua função essencial de gerador de fluxo mensal constante. Entretanto, para o investidor focado estritamente na acumulação de patrimônio a longo prazo, o papel deste fundo de estratégia híbrida é o de um motor de crescimento diversificado. A diferenciação entre esses dois perfis reside na capacidade psicológica de cada indivíduo em tolerar a volatilidade das cotas em troca de uma exposição inteligente ao mercado de crédito estruturado de alta performance. A verdadeira magia, porém, manifesta-se através do efeito silencioso e implacável dos juros compostos ao longo do tempo. Ao simularmos intelectualmente o destino de uma carteira iniciada anos atrás, percebemos que o reinvestimento sistemático dos dividendos do VGHF11 transformou aportes modestos em um patrimônio verdadeiramente sólido e resiliente. Em 2026, quem teve a disciplina férrea de não consumir os rendimentos e, em vez disso, utilizou cada centavo para adquirir novas cotas, agora desfruta do poder da capitalização composta,
onde o dinheiro trabalha incansavelmente para o seu dono. Este documentário educativo serve como um convite final para que o espectador não se deixe hipnotizar apenas pelo brilho dos rendimentos do mês corrente. É essencial mergulhar profundamente e olhar para a solidez dos ativos reais que sustentam cada centavo distribuído na conta. O rendimento mensal é apenas a consequência visível de uma engenharia financeira sofisticada e bem executada pela Valora. A análise de cada investidor deve recair sobre a qualidade intrínseca do crédito, a robustez das garantias imobiliárias e a agilidade comprovada da gestão em se antecipar aos ciclos econômicos brasileiros. O investimento consciente no VGHF11 é uma maratona de conhecimento contínuo, onde entender profundamente o que se está comprando é infinitamente mais importante do que simplesmente perguntar quanto o ativo rende hoje. A conclusão que tiramos é quase filosófica. O investimento em fundos imobiliários é a ferramenta definitiva de soberania financeira para o indivíduo comum. Em um Brasil que nunca para de mudar e surpreender, possuir um ativo que se adapta e que busca o lucro em múltiplas frentes estratégicas e que democratiza o acesso ao mercado imobiliário é um passo vital para a conquista da liberdade. A trajetória do VGHF11 até o ano de 2026 demonstra que a riqueza sustentável não nasce do acaso ou da sorte, mas da paciência, do estudo constante e da coragem de manter-se fiel a uma estratégia bem fundamentada, tijolo por tijolo, cota por cota, construindo um amanhã onde a segurança financeira não é mais um sonho distante, mas uma realidade tangível para quem soube esperar e investir com inteligência emocional e técnica refinada ao longo de toda a sua jornada.